nossa pequena revisão de circuitos em paralelo. Bom, para começar a gente vai montar um circuitinho simples aqui com duas lâmpadas e uma bateria. Percebam que os polos da bateria são ligados, né, pelos fios aí de ligação, né, diretamente nos terminais das lâmpadas, ok? Isso garante o quê? Que o brilho delas sejam iguais, tá? A corrente elétrica que sai ali da bateria, ela tem valor de 1,8 amperes. Na bifurcação, ela acaba se dividindo. Como eu tenho duas lâmpadas iguais, vai ser 0,9 em uma lâmpada e 0,9 em outra lâmpada. Tá bom? E aí, se eu pegar 0,9 com 0,9, né, fazer a soma, eu tenho o quê? A corrente total, que é 1,8. Tá? Se eu tivesse mais lâmpadas aí, essa corrente ia se dividir em mais vezes, aí, mais um número maior. Bom, se eu pegar e olhar para a tensão na bateria é 9 volts, a tensão em uma das lâmpadas é 9 volts e a tensão na outra lâmpada também é 9 volts, ou seja, ela acaba não variando, tá? A tensão aí nesse circuito se mantém constante. Então, se eu olhar aí para o esqueminha, né, tem um circuitinho aí simples, né, que foi o que a gente acabou de ver, duas lâmpadas, uma tensão U, que no caso aí valia 9 volts, e gerava uma corrente de 1,80 amperes, né? Essa corrente, quando chegava no primeiro nó ali, ela se dividia, né, entre I1 e I2, tá? I2 passava na lâmpada de cima e I1 passava na lâmpada de baixo, tá? Naquele pontinho ali ela voltava a ser I, por quê? Porque era a soma das duas, né? I1 mais I2. Bom, eu tenho também as resistências aí das lâmpadas, né? Só para ilustrar. E quando eu tirei a diferença de potencial entre esses dois pontos verdes, eu vi que ela era igual à diferença de potencial gerada pela bateria, né? 9 volts, ok? Lembrando que o U é a tensão, né? Representa a tensão ou a DDP, diferença de potencial. O I representa a corrente elétrica e o R representa a resistência da lâmpada aí no caso, ok? Lembrando da lei de Ohm, né? R igual U sobre I, que pode ser escrita como U igual a R vezes I, ou também pode ser escrita como I igual a U sobre R. Okay? São três maneiras diferentes de se escrever aí. E aí, se eu olhar então para algumas características do circuito em paralelo, eu vou ter o quê? Primeiro, a tensão ela é constante, ou seja, ela é igual em todas as ramificações aí do circuito, ok? O segundo, a corrente elétrica ela é a soma das correntes aí que percorrem o circuito, tá? Então, se eu tiver mais de uma ramificação aí, eu vou aumentando o número de correntes elétricas que eu tenho, tá? Então, a corrente total é a soma das correntes. Se eu juntar as duas equações aqui em amarelinho, né, que eu grifei em amarelo, eu vou ter o quê? Que o I do circuito é o quê? É a tensão total do circuito sobre a resistência equivalente do circuito. Isso é igual ao quê? A tensão da lâmpada 1 sobre a resistência da lâmpada 1 mais a tensão da lâmpada 2 sobre a resistência da lâmpada 2. E aí eu tenho o quê? Que as tensões elas são constantes, então eu posso cortar, ok? Quando eu corto, sobra o quê? 1 sobre REC, mais 1 sobre R1, mais 1 sobre R2. E aí, se eu tiver mais resistências, aí, resistores, né? Eu vou somando, né? O inverso deles. E aí eu tenho uma pequena observação, ok? Que observação é essa? Se o circuito, né, tiver só dois resistores, né? Eu posso usar o que? Em vez de fazer toda essa conta aqui, eu posso usar a seguinte equação. Resistência equivalente é igual o produto das duas resistências dividido pela soma das duas resistências. Faz o produto pela soma. E aí calcula a resistência equivalente do circuito.